Muito bem, muito obrigado pela audiência. Estamos em mais um vídeo do canal Mateando com a Filosofia. E aqui eu trago algumas dicas de leitura para nós que possamos refletir, né, sobre vários temas, entre eles a intolerância sexual e a intolerância política. Eu trago aqui um livro que vai ser como tema deste debate, O Banquete do Platão, que é um livro bem interessante para se tratar sobre intolerância. Quero fazer esse introito aqui no canal Mateando com a Filosofia, porque a intolerância existe desde que o mundo é mundo. A intolerância está intrínseca no ser humano, no meu ponto de vista. Filosoficamente falando, o homem como um todo, o homem e mulher, ele é intolerante. Ele defende a democracia quando a democracia lhe convém. Vou dar um exemplo que eu quero dizer com isso. Se uma pessoa está concordando comigo, eu a admiro, eu a idolatro, eu tento trazer ela para o meu lado e com isso começamos uma grande amizade. Mas se esta pessoa discorda de mim, eu a execro, eu tento desqualificá-la, eu tento desacreditá-la, menosprezá-la, desfazer das suas qualidades e a afasto de mim. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Nós deveríamos trazer quem discorda de nós para o nosso lado, porque aquela velha frase, que é um clichê, a unanimidade é burra. Então, trazer as pessoas que discordam para o nosso lado certamente vão contribuir para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, e nós, sucessivamente, ao discordarmos delas, também vamos contribuir para o seu crescimento. O professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, cita um grande exemplo. Ele era secretário de Educação em São Paulo, no governo Erundina, de 88 a 92, e lá tinha um vereador tucano do PSDB, na época Erundina era PT, então, sucessivamente, este vereador tucano era de oposição, e ele era presidente na Câmara de Vereadores da Comissão de Educação. Então, toda semana, ele chamava o secretário Mário Sérgio Cortella para a comissão para prestar esclarecimentos e apresentar seus futuros projetos. Mário Sérgio Cortella já estava, digamos assim, pelos top com este parlamentar, e um dia disse que gostaria de botar como nome de rua o nome deste vereador. Aí este vereador disse, mas nome de rua só pode ser após mortem. E o Mário Sérgio Cortella, você pode procurar nos vídeos no YouTube, ele diz isso claramente, ele diz, pois então. Só que a conclusão dele, narrando esse fato, ele diz que se não fosse este parlamentar, ele não teria crescido profissionalmente, a secretaria dele não teria crescido, não teria corrigido os erros, não teria avançado na área da educação. Ou seja, a crítica, a oposição, a discordância, ela é salutar para a democracia. Mas nós, homens, só somos democratas quando nos convém. Quando nós discordamos, nós não admitimos censuras. Mas quando discordam de nós, nós queremos censurar. Basta ver o que está acontecendo em nível político nacional, onde 2 ministros técnicos discordam do presidente, e o presidente simplesmente manda eles à fala. Então, para que cargo técnico? E isso está muito, como é que eu vou dizer? Está muito claro, está muito visível na política. Tem um colega radialista, que foi o primeiro a me dar a oportunidade como radialista, né, como estagiário, que é o Edgar Musa, que diz o seguinte: o político, quando ele está na oposição, ele defende a imprensa. Quando ele vira a situação, ele execra a imprensa. E nós podemos ver isso diariamente na política, isso está
enraizado na política. As pessoas defendem a democracia quando lhe convém. Por que eu faço todo esse introito? Porque nós, como os homens, eu repito, nós somos autoritários, nós somos ditadores, nós somos ditadores, autoritários por natureza. Só defendemos a democracia quando nos convém ou quando nós discordamos de alguém e não queremos censura, mas censuramos quem discorda de nós ao invés de trazê-lo para o nosso lado. E admiramos quem concorda conosco. Ou seja, eu só estou certo quando eu falo aquilo que a pessoa quer ouvir, ou a pessoa só está certa quando ela fala aquilo que eu quero ouvir. E aí isso nos remete ao tema, ao vídeo, você pode procurar aí, a verdade, sobre a verdade, ser estanque, ser universal, sobre todo mundo ter a sua verdade, ao invés de opinião, eu ter a minha verdade, você ter a sua verdade. Mas por que eu trago esse tema? Porque, como eu já disse, todos nós somos intolerantes por natureza. E o banquete, ele nos traz muito bem esta questão, e aqui eu quero citar parte do banquete, onde diz o seguinte: o Eros platônico. Na mitologia grega, Eros é o deus do amor. Hesíodo, o poeta da mitologia, o descreve como um deus primordial, nascido do caos e de Gaia, a deusa terra. Outros poetas dos mitos diziam que ele nasceu de Afrodite, a deusa da beleza. Entre os romanos, foi chamado Cupido e aparece sempre como uma criança alada que flecha o coração dos humanos. Na Grécia é Eros, e em Roma, na mitologia romana, é o Cupido. O banquete de Platão discute Eros e elabora, pela primeira vez na história do pensamento, um tratado sobre o amor, colocando-o como base da filosofia. Pode-se considerar o livro composto por 3 partes essenciais: o discurso dos convidados, de Ágaton, o discurso de Sócrates e o discurso de Alcebíades, que é um elogio a Sócrates, que é um servo, um seguidor, um discípulo de Sócrates. E aqui vem a parte interessante da cultura grega da época. Eles praticavam relações homossexuais entre homens, que tinham, no entanto, mulheres e filhos. A mulher na Grécia, e depois, a posteriori, na Roma antiga, ocupava o lugar de subalterna e era desprezada. Só servia para a procriação. A relação com as mulheres era apenas para a reprodução. Mulheres viviam encerradas no gineceu, uma parte da casa a elas reservada. E não participavam da vida política, nem social, enfim. A prática homossexual grega tinha uma marca de exclusão do elemento feminino. Os homens, desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, desde o mundo dos filósofos, eles praticavam relações homossexuais. Eles só usufruíam das mulheres para a reprodução. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, na humanidade, nós estamos tendo uma intolerância ao desconhecido. Nós somos intolerantes ao desconhecido, à mudança. Nós gostamos de ficar na nossa zona de conforto, no nosso comodismo. Mas desde 2011, quando no Brasil o STF permitiu a união estável entre casais do mesmo sexo, está tendo uma intolerância religiosa e uma intolerância política com relação a esse tema. Sendo que a humanidade, desde que a humanidade ela tem relações homossexuais, prova haver no banquete esse debate, onde os homens tinham relações entre si e usufruíam das mulheres somente para a procriação. Vejam que naquela época tinha autoritarismo e tinha exclusão.
porque eles eram autoritários com relação às mulheres. Eles não deixavam elas participar da vida social e nem da vida política. Elas eram subalternas, elas eram menosprezadas, elas só serviam para procriação, elas eram excluídas. Então, ou seja, o autoritarismo já vem desde aquela época, embora eles defendessem a democracia, a república. O que o homossexualismo, tanto eu fiz esse introito para chegar nessa questão. Hoje em dia, nós estamos, desde 2011, vivendo uma intolerância sexual para com os homossexuais, sejam entre homens, sejam entre mulheres, jamais vista neste país. O que o homossexualismo afeta na tua vida? O que o homossexualismo afeta na minha vida? Nada. Não afeta em nada. Muito pelo contrário. Se eles são felizes, se eles encontraram amor no seu semelhante do mesmo sexo, na pessoa do mesmo sexo, na mulher, no homem de mesmo sexo, que bom! O amor, ele não tem sexo. Então, nós somos intolerantes ao desconhecido, ao novo, à mudança. E desde 2011, quando o STF liberou a união estável entre casais do mesmo sexo, está tendo uma intolerância, está tendo uma organização religiosa que vem se organizando desde lá para tomar o poder, para assaltar o poder e mudar todas essas regras e execrar pessoas que se relacionam com o mesmo sexo, condená-las, digamos assim, à morte, porque querem fazer lavagem cerebral, querem fazer tratamentos psicológicos inexistentes, neste caso, segundo a ciência. E isso leva à morte, porque leva as pessoas à depressão. Elas não podem ser o que elas querem. Desde que elas não façam mal ao outro, elas têm o direito de ser felizes, elas têm o direito de amar, elas têm o direito de encontrar o amor, seja no mesmo sexo ou seja no sexo oposto. Ninguém em sã consciência optaria por ser homossexual para sofrer preconceito, para sofrer execração pública, para sofrer bullying, para ser torturado psicologicamente. E isso está provado que é intrínseco do ser humano, porque desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, os homens se relacionavam homossexualmente com outros homens. O único problema da época era a exclusão das mulheres, a escravização das mulheres, digamos assim, para com a sociedade, porque elas eram menosprezadas, elas eram consideradas subalternas somente para a procriação. Todos nós, homens, temos que ser livres, temos que aproveitar o livre-arbítrio dado por Deus e fazermos as nossas escolhas, desde que não façamos mal ao outro, desde que não prejudiquemos o outro. E eu não vejo mal algum, eu não vejo prejuízo algum ao outro, duas pessoas do mesmo sexo se relacionarem. Muito pelo contrário, se nós formos ver, eles estão dando exemplo, porque casais héteros engravidam e muitas vezes por medo de prejudicarem o futuro ou por não ter condições de sustentar, acabam abandonando seus filhos em orfanatos. E estes casais homossexuais, sejam eles de duas mulheres, sejam eles de dois homens, adotam essas crianças, dão amor para essas crianças, dão um lar para essas crianças. Eu prefiro 1000 vezes crianças adotadas por pessoas do mesmo sexo, por casais do mesmo sexo, do que vivendo na rua, passando fome, sofrendo com as intempéries, alheio a tudo de ruim que a humanidade pode trazer. Então eu trago essa reflexão, o porquê da intolerância humana. Eu pergunto, o porquê da intolerância humana? Por que somos intolerantes ao diferente? Por que somos intolerantes à discordância filosófica? Por que somos intolerantes à discordância política? Por que somos intolerantes à discordância religiosa? Se o outro não professa a minha fé,
ele é pagão, ele é ateu, ele é pecador, ele vai para o inferno só porque ele é espírita, só porque ele é umbandista, só porque ele não professa a religião evangélica ou a religião católica. Porque há a intolerância. E eu digo, a intolerância está intrínseca em nós. Nós defendemos a democracia, a tolerância, quando nos convém. E eu vejo isso porque eu falo no catolicismo, porque eu sou católico, me confesso católico. E eu me lembro quando o Estado Islâmico atacou a humanidade de uma maneira covarde, atroz, canalha, matando homossexuais, atirando de prédios, matando católicos que não se convertiam ao Estado Islâmico. Aí o catolicismo defendia, muitos católicos defendiam, não o catolicismo em si, liderado pelo Papa, está sendo um exemplo para a humanidade. Mas muitos católicos defendiam, nesse ponto, a liberdade de crença e de religião. Mas agora não querem mais defender a liberdade de crença e religião. Se o outro é contrário à religião deles, tem que ser execrado. Se o outro é contrário ao presidente deles, tem que ser execrado. Se o outro é contrário à orientação sexual deles, tem que ser execrado. Ou seja, com este exemplo eu digo, nós só somos tolerantes e democratas quando nos convém. Então, eu faço esse vídeo, não pretendo, não é meu objetivo ofender ninguém, ofender instituições, é só para fazer uma breve reflexão. Muito obrigado pela audiência.